Pessoal, aqui nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês aqui com um resumo, tá certo? Sobre mapas de Carnot, tabelas verdade, como que a gente faz para retirar expressões de tabela verdade e depois como simplificar essas expressões aqui nos mapas de Carnot, tá? É um resumo, tá certo, pessoal? Mas eu acho que vai ajudar bastante vocês aí na compreensão da matéria de eletrônica digital. É claro que teriam mais conteúdos do que isso, tá? Mas aí conforme as disciplinas vão avançando, eu vou gravando mais vídeos aí para poder compartilhar com vocês, tá? Eu vou abordar aqui nesse vídeo, então, circuitos com 2 entradas, 3 entradas e 4 entradas, tá? Que são os que a gente provavelmente mais vai utilizar, tá certo? E antes de eu falar exatamente aqui, é muito importante que fique claro para vocês o que é o conceito de entrada e de saída, né, pessoal? Quando a gente fala de entrada aqui, circuitos com 2 entradas, normalmente a gente associa essas entradas às entradas de um controlador digital, tá? Então, são as entradas que a gente vai colocar num circuito e esse circuito vai tomar a decisão ali com base nessas entradas e aí vai ou não acionar as saídas, tá? Então, o que a gente considera geralmente como entradas aqui em eletrônica digital? Pessoal, geralmente são sensores, tá certo? E também botões, tá? Que são os mais utilizados como entradas aqui. Esses sensores são sensores de contato aberto e fechado apenas, tá? Aqui não entrariam sensores analógicos, tá certo? E aí, como saídas, pessoal, são coisas que o nosso circuito precisa controlar, são coisas que ele precisa ligar, tá certo? Por meio de combinações que a gente coloca nas entradas. Então, aqui poderiam ser LEDs, lâmpadas, bobinas de contatores, tá? Motores e assim por diante. Então, a eletrônica digital que a gente vai abordar aqui, ela só trabalha com 2 estados, né? 1 e 0, tá certo? Para ligado e desligado, isso tanto na entrada quanto na saída, tá? Então, pessoal, se eu tenho, por exemplo, circuitos com 2 entradas, normalmente a gente coloca a entrada A e B, isso aqui podem ser sensores, tá? Um sensor A, um sensor B, e uma saída para ser controlada. Então, se a gente está trabalhando com 2 entradas, pessoal, tem que ficar claro para vocês que nós vamos ter aqui uma tabela verdade, tá? Que descreve todo o comportamento desse circuito. E essa tabela verdade, pessoal, ela serve para fazer, quando que a nossa saída ela vai ser acionada por meio de todas as possibilidades possíveis aqui, né, que nós temos nas entradas. Então, com 2 entradas, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, nós vamos ter uma quantidade de combinações aqui na tabela verdade de 2 elevado a n. E esse n aqui, ó, ele é o número de entradas, beleza? Número de entradas, tá? Número de entradas. Beleza, fazendo rapidinho aqui para tentar não alongar o vídeo. Então, se eu tenho 2 entradas, pessoal, eu vou ter 2 elevado ao quadrado de combinações possíveis aqui, tá? Então, nós teríamos 2 elevado ao quadrado, isso aqui daria 4 combinações possíveis, beleza? E como que a gente faz aqui para preencher a nossa tabela verdade, tá, pessoal? A gente coloca aqui, ó, no bit menos significativo aqui, que é o último, a gente vai sempre de 1 em 1, ó, 0, 1, 0, 1, tá? E aí a gente iria se tivesse mais. No próximo bit aqui a gente vai de 2 em 2, ó, 0, 0, 1 e 1. E aí percebam que eu combino todas as situações possíveis aqui, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui a saída. Então, por exemplo, o que vai acontecer com a minha saída se o sensor A não estiver mandando o sinal, ou seja, não estiver acionado, e o sensor B não estiver acionado, tá? Aí, claro, cada tipo de circuito vai fazer uma coisa diferente, né? Então, vamos supor que eu coloque aqui, por exemplo, sei lá, um sensor na janela, um sensor na porta. Se a janela for aberta, dispara um alarme, sabe? Se a porta for aberta, dispara um alarme, ou se os dois, tá certo? Então, a nossa saída seria 1 aqui, ó, para todo mundo, tá? Então, chutando aqui, tá? 1, 1 e 1. Ó, por exemplo, a porta aberta, a janela aberta, ou porta e janela aberta, dispara uma saída, e nessa saída eu coloco uma sirene, tá? Agora, se tiver 0, 0, quer dizer que a porta está fechada, e aqui nós temos um 0, beleza? Isso aqui é um exemplo de circuito, tá, pessoal? Eu poderia fazer outras coisas, tá? E como que eu tiro aqui uma expressão lógica, pessoal, de uma tabela verdade, tá? Pessoal, tem que ficar claro para vocês que a expressão lógica eu vou utilizá-la para construir um circuito. Então, eu não vou construir um circuito para deixar ele desligado. Ele vai ficar desligado a vida inteira, tá? E aí eu vou construir um circuito que vai ligar ele em algumas condições que nós temos aqui nas entradas. Então, quando que para mim é interessante ligar o meu circuito, pessoal? É aqui, ó, nas condições que a gente chama elas de verdadeiras, ou seja, somente onde a gente tem um. Então eu vou ligar o circuito aqui nessas 3 condições e qualquer coisa fora disso ele vai ficar desligado. Então eu não vou construir um circuito para desligar, a gente constrói um circuito para ligar, tá?
Como que é a expressão da saída S? Pessoal, nossa saída S, ela sempre vai ter uma expressão que é um produto das nossas entradas, tá? Isso é um padrão. E esse produto ele funciona assim, ó. Se o A ele estiver em 0, a gente vai colocar ele em negado, ó. Então aqui fica um A negado para esse primeiro 1, tá? Esse primeiro número 1 aqui da saída. E o B ele tá normal, não é isso? Então nós vamos fazer um produto entre a minha entrada A e a entrada B, tá? Ó. E o B, como ele tem o número 1, a gente vai colocar ele normal. Quem tiver o 0, a gente vai colocar negado, tá certo? Então percebam que se eu colocar aqui, ó, A negado e B, a hora que eu colocar minha entrada aqui, ó, 0 no A, ele vira 1 porque ele está negado, né? E 1 no B, eu tenho um produto e o resultado desse produto é igual a 1. Então, qualquer combinação diferente dessa daqui, ó, se eu colocar 0, 0, ele entrega 0 aqui para mim. Ele só vai soltar 1 nessa combinação aqui, ó, 0 e 1. O restante tudo vai ser 0, tá? E aí, pessoal, a gente vai unir o próximo produto, que tem o número 1 aqui, ó, com uma lógica de soma, uma lógica OU aqui, ó. Então nós temos 1 e 0, beleza? O A, então, ele é 1, então nós vamos colocar ele normal. E aqui o 0, tá certo? Tá no B e a gente vai colocar um negado aqui para ele, tá? E por fim, a última aqui, nós temos 1 e 1, ó, beleza? Então a gente vai colocar simplesmente, aqui é negado, tá, gente? A gente vai colocar simplesmente um A e um B aqui. Beleza, gente? Então é sempre assim, vocês pegam o número 1, quem for 0 a gente coloca negado, quem for 1 aqui a gente vai colocar normal, tá? E agora nós vamos transferir isso aqui para um mapa de Carnot. Para que ele serve, pessoal? Bom, eu quero que vocês entendam que eu tenho essa expressão aqui que representa essa tabela verdade. O mapa de Carnot ele é uma ferramenta gráfica, vamos dizer assim, tá? Para simplificar essa expressão. Eu quero que vocês entendam que em circuitos lógicos, às vezes uma expressão mais simples faz a mesma coisa. E o mapa de Carnot ele serve para descobrir para a gente qual é essa expressão, tá? Como é que ele funciona, pessoal? Ó, mapa de Carnot com 2 entradas, nós temos 4 combinações possíveis, eu coloquei um quadradinho para cada combinação. Então percebam, ó, aqui ó, na horizontal, esses 2 aqui, tá certo? Eles possuem A negado, os 2 de baixo possuem A. Agora aqui na vertical, ó, esses 2 aqui possuem B negado, e esses 2 aqui possuem B, tá? Então, qualquer combinação dessa tabela verdade cabe aqui no mapa. Então, nós vamos pegar aqui a primeira, ó, A negado e B. A gente vem aqui ó, no A negado, eu sei que está em uma das duas, tá? E se ele é A negado junto com o B, pessoal, então o cruzamento deles vai ficar bem aqui, ó. Aqui eu tenho o A negado e eu tenho o B, tá certo? Esse quadrinho é válido para os dois. Então, aqui a gente coloca o número 1, ó, tá? Próximo termo aqui, ó, A e B negado. Bom, se ele é A, ele vai estar do lado de baixo. E se ele é junto com o B negado, ó, a única combinação possível que ele pode ter é aqui. Beleza? E por fim, a terceira aqui, ó, eu tenho A e B. Bom, se ele é A, ele está embaixo. E se ele é B, ele só pode estar aqui, ó. Então perceba que esse número 1 que eu estou marcando aqui agora, ele tem um A e tem um B junto com ele, tá? E como é que a gente simplifica, pessoal? Para simplificar, a gente vai vir aqui e vai fazer alguns agrupamentos, tá? Aqui no mapa de 2 entradas, a gente pode fazer agrupamento de 2 em 2, 2 número 1, ó, que a gente chama de dupla, beleza? E aí, se eu tenho uma dupla, pessoal, como é que a gente faz para fazer a simplificação? A gente vai olhar para essa dupla que eu marquei de verde aqui, ó, e nós vamos pegar quem é constante aqui nele. Eu quero que vocês entendam que essa dupla aqui, ó, que está selecionada de verde, ela está totalmente dentro da região do A. Isso quer dizer que eu tenho A nesse 1 e tenho A no 1 do lado ali, ó, tá? E o A é constante, certo? Então, se o A é constante, pessoal, é ele que eu vou pegar, tá? Então, a simplificação dessa dupla, ela vira A. Ah, mas o que aconteceu com o B? Eu quero que vocês entendam que aqui, ó, na esquerda, eu tenho B negado. Na direita, eu tenho somente B. O B variou na dupla, então, para mim, ele não serve, tá? Eu vou pegar na dupla quem é constante, ó. Então, percebam que a dupla tem A nesse, tem A nesse. Ou seja, a dupla está totalmente dentro de A. Então, o A é o constante e é ele que me interessa, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, mais. Eu quero que vocês entendam que eu tenho uma outra dupla aqui, ó, tá? Então, se eu tenho uma outra dupla aqui, eu vou procurar o que é constante, o que é igual nos dois números 1 da dupla. E eu quero que vocês entendam que aqui eu tenho B, beleza? Ó, essa dupla que está em pezinho aqui está totalmente dentro da região do B. Em cima eu tenho A negado, embaixo eu tenho A, então A para mim não serve. Somente o B é o constante aqui. Então, aqui é a minha expressão simplificada, ó. Preciso que vocês entendam que a expressão S igual a A mais B faz a mesma coisa que tudo isso que nós temos aqui, ó. Beleza?
Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho da lógica aqui, fica um pouquinho mais fácil da gente compreender aqui os circuitos com 3 entradas e depois com 4 entradas, tá? Eu vou manter aqui mais ou menos a mesma estratégia, ó. Coloquei uma tabela verdade, eu vou chutar um circuito aqui com saídas e nós vamos simplificar ele no mapa de Carnot, tá? Então, pessoal, ó, se eu tenho 3 entradas aqui, eu tenho 2 elevado à terceira de combinações possíveis, beleza? Então, isso aqui me dá um 2 à terceira, ó. Esse 3 é o número de entradas que eu tenho. E, pessoal, 2 elevado à terceira me dá 8. Então, nessa tabela verdade, tem 8 formas diferentes de eu combinar os zeros e uns aqui, sem repetir ninguém, tá? E para fazer o preenchimento dela, pessoal, a gente começa do menor aqui, ó, da direita, tá? Antes da saída, né? E começa de 1 em 1, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, tá? Depois do lado a gente vai de 2 em 2. Então é 0, 0, 1 e 1. 0, 0, 1 e 1, tá? Nesse daqui do lado a gente vai de 4 em 4, é sempre dobrando, beleza? É 1, 2, 4 em 4, 8 em 8, 16 em 16 e assim por diante, tá? Então são 4 zeros e 4 números 1, tá? Se vocês observarem aqui, não tem ninguém repetido, beleza? Então eu vou vir aqui, pessoal, vou dizer que isso aqui é um circuito, uma tabela de um circuito, eu vou chutar números 1s aqui em alguns lugares, tá? Então, sei lá, é sensor da porta, sensor da janela e sensor da outra janela, por exemplo. Então, se tiver todo mundo desligado, eu não quero que o meu alarme toque, por exemplo, tá? Se a porta for aberta, não precisa tocar, por exemplo, chutando, tá? Agora, se alguma janela for aberta, eu quero que toque, ó. Então, aqui vai tocar, aqui toca também, aqui toca também. Ah, sei lá, por algum motivo aqui não. Eu tô colocando uns aleatórios aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês as possibilidades aqui das simplificações. Então vamos supor, ó, esse circuito é o meu circuito, tá? Claro, ele não faz nada ainda, né? Mas geralmente a gente vai fazendo essa análise aqui, tá? Tipo, o cinto de segurança está fechado, o motorista está no banco e coisas assim. É isso que, por exemplo, o mapa nos diz. Vocês vão ver ele lá, tá? Então, pessoal, se eu tenho aqui os números 1s, nós vamos bolar um circuito para ele, ó. Então eu vou pegar somente os números 1, tá? Daqui. E só eles me interessam, onde tem 0 para mim não importa, beleza? Então nós vamos escrever uma expressão aqui para essa saída, ó, nós vamos fazer produtos, só que agora os meus produtos vão ser A, B e C, beleza? Então observem aqui, ó, quem é 0 a gente põe negado e quem é 1 a gente coloca normal, tá? Então aqui no caso desse primeiro 1 eu vou ter, ó, A negado, beleza? B e eu vou ter aqui um C negado, ó, tá? C tá valendo 0. Mas aí a gente vem para o outro termo, ó, A negado, BC, beleza? A negado, BC, tá? Próximo número 1, ó, A, B negado, C negado. Então, mais A, B negado e C negado, beleza? Esse número 1 aqui, ó, A, B e C negado. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, A, B e C negado, ó, somente o C é negado aqui, tá? E por fim esse aqui, ó, nós temos, não tem ninguém com 0, né? Então eles vão ser A, B e C, tá? Então mais aqui A, B e C. Certo, agora de posse dessas informações nós vamos transferir essas informações para o mapa de Carnot para a gente poder fazer os agrupamentos e depois simplificar. Primeiro, ó, A negado, B e C. Pessoal, aqui com 8 variáveis ele funciona assim, ó. O A negado cobre os 4 quadradinhos de cima aqui, ó, na horizontal. O A sozinho, os 4 de baixo, tá? O B negado, ele cobre os 4 da esquerda aqui, ó. O B normal, ele cobre os 4 da direita, tá? O C negado, ele cobre 2 aqui e 2 aqui, ó, tá? 2 na esquerda, 2 na direita. São 4 para o C negado também. E o C, pessoal, 4 aqui no meio, ó, tá bom? É bem tranquilo. Então, a primeira que eu tenho aqui, ó, A negado, B, C. Bom, se é A negado, eu sei que vai ser um desses 4. Se é A negado junto com B, eu sei que vai ser só esses dois, um desses dois. E se é A negado junto com B e junto com o C, pessoal, ó, só pode ser aqui esse cara, ó, beleza? Agora nós temos aqui, ó, A negado. Opa, eu repeti alguém aqui? Ei, meu Deus. Peraí. Eu esqueci de pôr um negado aqui em cima, ó, tá? Eu acho que eu vou colocar até um balãozinho para vocês aqui no vídeo, tá? Para não atrapalhar. Aqui é negado, ó, primeiro. É A negado, B e C negado, ó, tá? Então esse número 1 não é aqui. Tranquilo. Isso aí não vai afetar em nada, não. É A negado, B, C negado. Então ele vai ser aqui, ó, esse número 1, tá?
bem neste lugar aqui, ó. Ok, então, aí o próximo, esse tá certo, ó, é A negado, BC. Agora sim, A negado, B e o C, ele tá aqui, ó, tá? Aí o próximo aqui que nós temos é A, B negado, C negado. Então, se ele é A sozinho, ele vai estar embaixo, ó. B negado, ele vai estar por aqui, e C negado, ele só pode estar aqui, ó. Percebam que aqui eu tenho A, eu tenho B negado e eu tenho C negado, tá? Depois eu tenho A, B e C negado. Então, é A, B vai estar por aqui, e C negado, nós temos ele aqui, ó, tá? E depois, por fim, A, B, C, né, pessoal? A, B e o C, eu tenho ele aqui. Tá? Legal, ó, então agora nós vamos fazer os agrupamentos. Pessoal, naquele mapa lá de cima, a gente só conseguia fazer duplas, né, no máximo, ó, porque se eu pegasse os 4 de uma vez, a saída seria 1, ficaria toda vez ligado aqui, ó, então não precisava nem ter circuito, era só ligar, né, só uma chave. Agora aqui, ó, a gente já tem umas possibilidades melhores. Eu posso agrupar em duplas, que é 2 em 2, ou eu posso agrupar em quadras, que é de 4 em 4. E se por acaso acontecer de ficar uma oitava aqui, pessoal, ó, 8, número 1, vai ficar todo mundo ligado, então não precisa de circuito, tá? E não tem sentido fazer o Carnot, se todo mundo for 1 aqui, ó. Só vai ter sentido quando tiver 1s e 0s, tá? Então, ó, o plano é o seguinte, quanto mais vocês conseguirem agrupar de uma vez, melhor, mais simples fica a expressão, ó. Então eu tenho uma quadra aqui, tá? E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante, o mapa ele se comunica pelas bordas. Ó. Por que ele se comunica pelas bordas? Porque aqui eu tenho C negado, aqui eu tenho C negado também. Às vezes vocês podem achar que esse 1 aqui fica sozinho, não dá para agrupar. Mas dá sim, pessoal. Eu posso pegar ele aqui, ó, por essa borda e por essa borda aqui também, ó. Tá certo? Então isso tem que ficar bem claro aí para vocês, tá? Nós não podemos pegar na diagonal, tá, pessoal? É sempre em linha reta, ó. Tá? Então poderia pegar se estivesse aqui, ou se tivesse um aqui em cima e outro aqui na ponta também, tá? Então aqui eu tenho uma quadra e tenho uma dupla. Então vamos lá, ó. Minha saída é S. Eu vou pegar a quadra primeiro para simplificar, tá? Então lembrem que a regra é sempre buscar quem é constante, beleza? Então, ó, se vocês olharem aqui nessa quadra, quem que é constante, ou seja, quem que está presente nos 4 números 1 aqui, tá? Vocês podem observar que a quadra inteira está na região do B, ó, tá certo? E aí, ó, o C não é constante, ó, porque aqui até é C negado e aqui do lado é C. O A também não é constante, ó, porque em cima é A negado, embaixo é A. Então a única coisa que é igual para todo mundo é o B, beleza? Então na quadra a minha simplificação vai ficar um B aqui, ó, tá? Aí, pessoal, ó, a dupla que ficou do lado de fora. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar, vocês podem repetir, sem problema, tá? Eu usei esses números aqui para fazer uma quadra, mas se eu precisar repetir um deles para formar um outro agrupamento, vocês podem pegar à vontade, beleza? Então, ó, tem um aqui e tem um aqui, tá? Aqui eu tenho uma dupla, então. Vamos procurar quem é constante na dupla. Mais. Ó, tá nítido que a dupla tá na região do A, então com certeza o A é constante para elas duas, né? Ó, tá na linha do A. Outra coisa que é constante, pessoal, percebam que aqui nesse 1 eu tenho C negado, e nesse 1 da dupla aqui, da direita, eu tenho C negado também. Então o C negado ele é constante. Ah, por que que o B caiu fora? Bom, se vocês observarem, ó, nesse 1 é B, nesse 1 do lado de cá é B negado, então o B para mim não serve, ó, beleza? Então essa daqui seria a nossa simplificação, ok? Pausem um vídeo para vocês terem uma boa noção, tá? Eu vou fazer um treino aqui com vocês, ó, beleza? Vamos supor o seguinte, deixa eu apagar aqui, eu vou só colocar mais uma hipótese aqui para nos ajudar aí, vocês darem uma treinada legal, tá? Só apagar aqui, é rapidinho, pessoal. Eu não vou fazer corte no vídeo nesse momento, não. Ó, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, uma tabela verdade, tirei as expressões e ficasse uma coisa do tipo assim, ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E aí um número 1 aqui em cima, tá? Supondo-se que ela tivesse ficado desse jeito. Como que a gente faria os agrupamentos e como que a gente poderia fazer a simplificação, tá? Vocês podem pensar de repente, ah, ele se comunica assim, eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Beleza, isso simplifica, tá? Mas só que vocês teriam duas duplas. Eu quero que vocês se lembrem que o mapa se comunica pela borda. Então, eu poderia pegar, ó, essa dupla aqui e a outra dupla aqui pelo lado de fora, ó. E aí eu teria uma quadra aqui ao invés de duas duplas. Fica mais simples. A saída aqui ficaria assim, ó. Quem que é constante aqui nessa quadra, pessoal? Aí o constante é, percebam, ó, que a quadra está inteira na região do C negado, ó. Tem C negado aqui e C negado aqui, tá? Então nós teríamos um C negado. Ah, e esse número 1? Bom, esse número 1 eu posso juntar ele aqui e fazer uma dupla, ó.
beleza? Então aqui nessa dupla ficaria, ó, A negado, que é constante nos dois, e os dois também fazem parte do B negado, ó. Então eu tenho mais um B negado aqui. Tranquilo, gente? É bem fácil, né? Bem de boa, tá? E aí, por último, agora, então, nós vamos ver o com 4 entradas, beleza? Esse daqui é um pouquinho mais complicado de 4 entradas, mas se vocês já entenderam a lógica aqui, de 4 entradas vai ficar bem de boa, tá? Bem sossegado. Bom, então vamos avançar para ela, né, pessoal? Ó, circuitos com 4 entradas, tá? Bom, vocês já entenderam, né, que a quantidade de combinações é 2 elevado ao número de entradas. Então, aqui agora nós teríamos um 2 elevado à quarta, não é isso? Então, nós temos aqui 2 à quarta e isso aqui me daria 16 possibilidades diferentes de combinar aí os zeros e uns, tudo bem? Então, eu já deixei uma tabela verdade aqui com 16 linhas, tá? O mapa de Carnot, pessoal, para 4 variáveis ele é assim, olha, um pouquinho maior, seriam 2 daquele de 3 variáveis e tem 16 quadradinhos aqui, um para cada combinação possível da tabela verdade, tá certo? Então aí a primeira coisa que nós vamos começar fazendo é preenchendo ela. Então sempre no último aqui a gente vai de 1 em 1, ó, tá? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 0 e 1, tá? Depois nós vamos de 2 em 2, ó. 0, 0, 1 e 1, tá? E a gente vai assim até o final dela. 1 e 1. Depois nós vamos de 4 em 4, ó. 4 zeros, 4 uns, 4 zeros e depois 4 números 1 aqui. Por fim, nós vamos de 8 em 8, ó. 4, 5, 6, 7, 8 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Se nós tivéssemos, pessoal, um circuito com 5 entradas, daria 2 elevado a quinta combinações. Teria mais uma coluna aqui. E a gente iria de 16 em 16 aqui, beleza? O circuito começaria a ficar bem grande, tá? O mapa de Carnot para 5 variáveis são 2 desse aqui, ó. E aí dá trabalho, mas sai, tá? Sem problema. Bom, eu vou chutar alguns números 1 aqui, beleza, gente? E aí eu vou já dar uma reduzida aqui, porque eu imagino que vocês já entenderam bem aí como é que é o escopo, tá? Eu vou colocar, por exemplo, um número 1 aqui, um número 1 aqui, um aqui, chutando aí qualquer valor, tá? 1 e 1. Nem sei como é que vai dar. O restante aqui fica tudo em 0, ó. Beleza? Vamos supor que o meu circuito fizesse isso aqui com base nas entradas, tá? E aí aquele mesmo esquema, a gente vai vir aqui, então vai criar uma expressão somente para as entradas verdadeiras, beleza? Esses números 1 aqui, tá? Ó. E aí, pessoal, a nossa expressão aqui da saída, ela é do mesmo jeito, só que agora nós temos 4 entradas, tá? Então, cada um dos termos aqui, eles vão ter 4 letras, né? Eu não vou fazer todos aqui, pessoal, mas é só para vocês entenderem como é que faz o processo. Ó. Então, o primeiro está todo mundo com 0, estão vendo? E quem é 0 a gente coloca negado, né? Então, seria A negado, B negado, C negado e D negado, tá? Mais aqui, a gente pega o próximo número 1, ó, vou fazer só mais ele, tá? Então nós teríamos, ó, A negado, B, C negado, D, tá? Então, ó, A negado, B, C negado e D. E aí a gente faria para todos os números 1, tá? Mas, gente, isso aqui funciona, geralmente se você tem um exercício, alguma coisa que pede para você escrever a expressão. No mapa está assim, pede para ser escrito, tá? Então, teria mesmo que escrever tudo aqui para depois jogar no mapa de Carnot. Gente, como a gente já entende um pouquinho do mapa de Carnot, eu costumo, quando eu dou aula para os meus alunos, eu tiro esse número 1 daqui, eu jogo ele direto no mapa de Carnot e eu pulo essa etapa aqui da expressão. Acho que fica um pouco mais fácil e mais rápido, tá? Então, por exemplo, ó, esse número 1 aqui, eu sei que ele é A negado, B negado, C negado, D negado. Então a gente vai olhar aqui no mapa, ó. A negado são os 8 quadrinhos aqui de cima. A normal, os 8 de baixo, tá? É importante que vocês entendam como é que o mapa funciona, né? Ó, o B, pessoal, o B cobre os 4 aqui, ó, o B negado, e os 4 aqui de baixo, tá? E o B normal, ele cobre os 8 aqui do meio, ó. Todos eles têm 8 quadradinhos, tá? Aí o C negado, ó, ele cobre os 8 aqui da esquerda, o C normal cobre os 8 da direita, tá? E depois pro D negado funciona parecido com o B, ó. O D negado é aqui os 4 da esquerda, tá? E os 4 da direita. E o meio aqui é simplesmente D, tá? Então, se eu quero o primeiro aqui, ó, A negado, B negado, C negado e D negado, vocês podem observar que ele vai estar justamente aqui, ó. Aqui eu tenho A negado,
Aqui eu tenho, ó, B negado. Aqui eu tenho C negado e D negado, ó. Beleza? Vamos pegar o próximo aqui, ó. Eu tenho A negado, B, C negado, D. Então vamos lá, ó. A negado e B vai ser aqui, ó. C negado e D, ele só pode estar aqui nessa região, ó. Percebam, ó. Aqui é A negado e aqui é B também, tá? Aqui, ó, é C negado, porque o C cobre os 8 aqui na vertical e ele é D normal, ó. Então esse 1 tem todos esses dígitos aqui. Beleza. Vamos lá então, pessoal. O próximo aqui embaixo, ó, A, B negado, C, D, tá? Então eu não vou escrever a expressão, ó. A, B negado, A vai estar embaixo, B negado é um desses 4, C é um dos 2 e D, ele só pode estar aqui, ó. Beleza? O próximo aqui, ó, A, B, C negado, D negado. Então, ó, A vai estar para baixo, B vai ser um desses 4, C negado e D negado, ele vai estar aqui, ó. Ok? Aí depois nós temos esse cara aqui, ó. 1, 0 e 1. Então nós temos A, B, C negado, D negado. Então A, B, C negado e D negado. Eu acho que eu tinha colocado um errado aqui, o anterior. Deixa eu só apagar e fazer de novo. Eu estou gravando a aula aqui sem cortes, pessoal. Vamos no anterior aqui, ó. No anterior. A, B, C negado e D. Não era D negado. Então era A, B, C negado e D. Era aqui, ó, esse número 1. Agora sim. E esse aqui, que é o último, é A, B, C e D negado. Então vamos lá. A, B, C e D negado. A, B, C e D negado. Ó, percebam que ele vai estar aqui. Só confirmando a quantidade de números 1. São 4, 5, 6, 7. Haha, faltou bastante aqui, ó. Vamos lá que eu pulei esse cara. Não tem uma ordem, a gente pode colocar em qualquer uma delas. A negado, B, C e D negado. Então, A negado, B, C e D negado. Eu tenho o número 1 aqui, ó. Beleza? E aí, faltou alguém, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um cara sobrando aqui. Vamos lá que eu vou ver se eu consigo encontrar. Pausei o vídeo aqui, pessoal. Encontrei, ó. É o A, B, C negado e D negado, tá? Vocês devem ter visto isso na hora que eu fiz, mas gravando o vídeo aqui é meio complicado, tá? Vamos colocar ele aqui, ó. A, B, se ele é A tá embaixo, se ele é B vai ser um desses 4. C negado e D negado. Aqui, ó. Número 1, tá certo? Esse aqui ele ficou legal porque ficou bem espaçado aqui e eu vou mostrar para vocês as possibilidades de agrupamentos aí que a gente tem, tá? E aí, por fim, a gente faz algumas simulações aí de caso tivesse ficado de outras formas. Pessoal, aqui nós podemos pegar de 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8 ou 16 em 16, beleza? O mapa se comunica pelas bordas, tá? E a gente não pode pegar eles na diagonal, a menos que sejam os 4. Ó. As 4 bordas se comunicam, tá? Mas, por exemplo, essa borda aqui com a diagonal de baixo não se comunica. Nem essa com essa daqui, tá? Se comunica pela borda de cima e pela borda de baixo também, mas os quadradinhos têm que estar alinhados. Por exemplo, eu posso me comunicar esse aqui com esse 1, mas eu não posso me comunicar esse verdinho com esse 1 aqui de baixo, ó, tá? Eles têm que estar sempre em linha, beleza? Então, vamos lá. Ó, eu tenho dupla. Aqui, ó, é uma possibilidade de dupla, tá? Eu tenho uma dupla aqui, beleza? Aí eu quero que vocês entendam que, por exemplo, esse número 1 que está sozinho aqui, ó. Opa, deixa eu pegar minha borracha aqui. Esse número 1 que está sozinho aqui, eu não consigo agrupar ele em dupla. E pessoal, tem hora que não dá mesmo, não tem o que fazer, tá? Então se você não consegue agrupar ele em dupla, não tem como simplificar esse cara aqui, ó. A gente deixa ele sozinho, tá? E vocês vão perceber que esse aqui de baixo também não tem ninguém vizinho a ele, ó. Nem na borda, nem nada. Então a gente deixa ele sozinho também, tá? E esse número 1 aqui eu consigo pegar numa dupla aqui embaixo, ó, tá? Então, beleza. Pessoal, se o número não tem como simplificar, ele fica do jeitinho que ele veio da tabela verdade, tá? Então nós vamos começar a escrever eles aqui, ó. S é igual a esse primeiro, ó. Não tem simplificação, então ele fica A negado, B negado, C negado e D negado, tá? Mas, eu vou pegar esse outro número 1 aqui que também não dá para simplificar, ó. Quem que ele tem? Ele tem A, beleza? Ele tem, ó, B negado, ele tem C e ele tem um D também, ó, que ele está na região do D, certo?
Agora nós temos 3 duplas, ó. Essa dupla que eu estou passando a minha caneta aqui, ó, tá? Como é que ela vai ficar? Temos que procurar quem é constante para ela. Pessoal, no mapa que tem 16 possibilidades, a dupla fica com 3 dígitos, tá? 3 números. Então, ó, o A tem nos 2, com certeza, tá? O B, ó, tem nos 2, com certeza, porque essa daqui é a linha do B. O C negado também tem nos 2. O D não tem, ó, porque desse lado aqui é D negado e esse lado aqui é D, tá? Então o D varia, o D é o que nós vamos descartar. Então aqui nós temos A, nós temos B e nós temos o C negado, ó. Beleza? Mais aqui, tá? Agora nós vamos pensar aqui nessa dupla que está em pezinho, ó, tá perto dela aqui. Quem que é constante aqui, pessoal? Eu quero que vocês observem que o A tá fora, ó. Em cima que é A negado, embaixo é A. O A cai fora, tá? Mas, ó, então ela tem B nos 2, ela tem C negado nos 2 e ela tem D, ó. Então ela tem B, ela tem C negado e ela tem D. Beleza? E por fim, essa última dupla aqui, ó, tá? Aqui o que nós vamos ter? Nós temos C nelas duas, tem B também e tem o D negado aqui, ó. Então, mais. Vou colocar em ordem, tá? É o B, é o C e é o D negado, beleza? Então essa daqui é a expressão simplificada. Ela ficou grande mesmo assim, pessoal, porque a gente não conseguiu agrupar de muitas maneiras diferentes, tá? Mas se a gente tivesse conseguido fazer agrupamentos melhores aqui, com certeza a coisa tinha melhorado, beleza? Faça um pause no vídeo que eu vou colocar números uns aqui a mais só para a gente fazer umas simulações, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que tivesse mais uns aqui na tabela verdade, vocês distribuíram eles ali, tá? E a coisa, ela ficou alguma coisa do tipo assim, ó, vou colocar um número 1 aqui, deixa eu ver, vamos colocar um número 1 aqui, e acho que tá bom, beleza. Agora, ó, quero que vocês percebam que, por exemplo, aqui eu tenho uma quadra, ó. Já melhora bastante, né? Aí, ó, quero que vocês percebam que eu consigo formar uma quadra pelo lado de fora aqui também, ó. Aqui me dá uma quadra e, ó, eu pego uma quadra aqui por fora, ó. Beleza? O mapa se comunica pelas bordas, tá? E aí esse número 1 que ele estava sozinho antes, a gente pode agrupar ele numa dupla, tá? Eu vou primeiro simplificar as quadras para a gente não se perder, ó. Essa é igual. Essa primeira quadra que eu marquei aqui, ó. Quem é constante? Ela está na região de quem, pessoal? Percebam que ela está na zona do B, porque o B cobre os 8 aqui no meio, e ela está na zona do C negado, ó. Então eu vou ter aqui um B e um C negado, beleza? Mais aqui, ó. Vamos pegar essa quadra que eu peguei pro lado de fora, ó. O B com certeza está nas duas, porque ela está na região do B, ó, tá? E quem mais, ó? Percebam que esses dois número 1 tá no D negado e os dois 1 aqui também tá no D negado, ó. Como ele se comunica por fora, ele vai pegar o D negado como constante. Então nós temos um B e um D negado aqui, tá? Agora, pessoal, ó, eu tenho uma dupla aqui, ó. Podemos pegar ela, beleza? Então, se eu tiver uma dupla aqui, o que nós temos nela aqui, pessoal? A negado, vamos colocar aqui, ó, mais A negado, tá? Nós temos o C negado aqui para as duas, ó. C negado e nós temos um D negado, beleza? Agora aqui eu consigo formar uma dupla também, ó. Perceba, eu posso pegar ele aqui por fora e posso pegar ele aqui por fora também, ó. Então aqui quem que eu teria, né, que é constante, ó, percebam que eu tenho B negado nesse e tenho B negado no de baixo, ó. Então mais um B negado, tá? Quem mais que é constante aqui? São 3 dígitos, né, pessoal, na dupla, ó. O C está nos dois, ó. O C cobre os 8 quadrados aqui, então nós temos um C, beleza? E além do nosso B negado e C negado, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Os dois estão na região do D também, ó. Percebam que o C cobre os 8 da direita, mas o D cobre os 8 do meio. E esses dois números 1 estão dentro do D também, ó. Então a gente coloca um D aqui também. Certo, pessoal? Beleza? E acho que o único caso que eu não explorei para vocês é se, por exemplo, tivesse acontecido uma oitava aqui, ó. Ó, se tivesse ficado desse jeito, eu poderia pegar os 8 aqui, ó, de uma vez. Deixa eu trocar a cor da minha caneta. Os 8 aqui de uma vez, ó. E se acontecesse uma oitava aqui no meio, a simplificação dela seria simplesmente o B, ó. Tem B em todo mundo, o resto todo mundo varia. Beleza, pessoal? Então, claro, vocês podem tirar dúvida comigo, caso tenha ficado aí, tá? Eu tentei ser o mais rápido possível, mas isso aqui é um assunto demorado mesmo, né? Pra gente começar do zero, tá? De qualquer modo, eu fico sempre à disposição de vocês, é só vocês me chamarem, tá? Um forte abraço aí pra vocês, pessoal, e até a próxima. Valeu!